Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves. E no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião e vou fazer uma breve análise com spoilers dos dois primeiros episódios da quinta e última temporada de The Boys. Malta, o começo desta quinta temporada foi insano. E agora o Homelander domina os Estados Unidos e está cada vez mais insano. Porque ele sabe que as pessoas não o amam, só o respeitam entre aspas porque têm medo dele. E ao longo da série nós podemos ver que ele sempre teve essa necessidade de ser amado. E quando ele não é amado, ele fica ainda mais maluco do que já é. Porque não ser amado é um dos grandes medos dele. Basicamente ele é como se fosse uma criança que se sente sozinha e tem medo de não ser amada. E meio que é isso que a Mana Sábia usa para o manipular, para o tentar controlar, mas ela sabe que isso é uma situação muito instável, porque a qualquer momento ele pode explodir e querer matar todo o mundo, só porque olhou torto para ele ou não o respeitou como ele acha que deve ser respeitado e amado. E como eu disse, agora o Homelander domina os Estados Unidos e ele manda no próprio presidente e na própria vice-presidente, que agora é Ashley. Basicamente, eles só são os fantoches na mão dele e da Mana Sábia. Inclusive, a Ashley agora ganha os seus superpoderes, como nós vimos no final da última temporada, só que nós não sabíamos quais eram os poderes que ela ia ganhar. Aqui descobrimos que ela ganhou uma espécie de uma segunda personalidade que vive atrás da sua cabeça, além de também poder ler mentes. Mas aparentemente ela não consegue ler todas as mentes, como deu para ver que ela não consegue ler a mente da Mana Sábia. Há algumas exceções. E possivelmente no futuro a Ashley pode se virar contra o Homelander, porque ela sabe que o que ele está a fazer é errado, é uma loucura. Só que ela tem muito medo para o enfrentar. E se os The Boys começarem a vencer a luta contra o Homelander, tiverem uma chance, ela talvez vir para o lado deles e ajude-os a derrotar o Homelander de uma vez por todas. Mas agora falando do Profundo e do Black Noir. Do Profundo não se tem muita coisa para dizer, ele continua a fazer tudo o que o Homelander manda, porque tem medo dele, enquanto o Black Noir, ele está meio esquisito, o segundo Black Noir está meio esquisito, diferente do que ele era na quarta temporada. Ele estava sempre a falar e aqui ele está muito calado. Ou ele entrou muito no personagem e agora está a imitar perfeitamente o Black Noir original, vamos dizer assim. Ou há algo que está diferente neste Black Noir. Será que é outro Black Noir? Outra pessoa a usar a máscara do Black Noir? Eu não sei, mas este pode ser um dos mistérios que vai ser desenvolvido ao longo desta temporada. Mas agora falando da Starlight, ou Luz Estrela, que nesta temporada está mais intensa, ela agora não hesita em fazer o que é preciso ser feito. Ela ficou mais resistente, mais forte, depois de um ano inteiro a ser perseguida pelos capangas do Homelander. Ela está mais perigosa, mais forte e é capaz de fazer o que é necessário para derrotar o Homelander. Inclusive, nós vimos que ela aliou-se ao Butcher e ela está cada vez a ficar mais parecida com o Butcher para conseguir derrotar o Homelander de uma vez por todas. E uma prova disso é ela ter salvado primeiro o francês em vez do Huey, porque eles precisavam do francês para finalizar o vírus. E como o Butcher já tinha mostrado anteriormente, o objetivo dele de eliminar os supers está acima de qualquer coisa e de qualquer um. Ele não se importa quem vai morrer, desde que o seu objetivo de matar o Homelander e os outros supers seja cumprido. Mas agora falando da cena mais épica do primeiro episódio, que completou o arco de redenção do A-Train, ou Trem-Bala, como queiram chamá-lo. No final do primeiro episódio ele consegue salvar o grupo em uma cena épica e muito estilosa, e depois disso ele ainda consegue a sua redenção depois de evitar em cometer o mesmo erro que ele cometeu na primeira temporada, no primeiro episódio, que iniciou toda esta história.
Durante a perseguição, provavelmente ele iria conseguir escapar, mas ele escolheu evitar atropelar uma mulher inocente, evitando cometer o mesmo erro que ele cometeu anteriormente, o que fez com que ele tivesse o seu fim, não é? Mas pelo menos ele conseguiu se redimir. Meio que era óbvio que ele iria morrer nesta temporada, só não pensei que iria ser no primeiro episódio. Agora falando especificamente da trama do segundo episódio, que gira em volta dos The Boys irem testar o vírus em um grupo de supostos heróis, não é? Enquanto o Soldier Boy vai atrás deles, enviado pelo Homelander. E nisso nós tivemos algumas lutas interessantes, como a do Soldier Boy contra o Butcher, mas o que chamou mais a atenção no episódio foi o Soldier Boy ser imune ao vírus, porque como nós vimos no final do episódio, ele não morreu. E meio que já era óbvio porque tinha várias cenas no trailer que não tinham aparecido neste episódio e meio que era óbvio que ele não poderia morrer. E o Soldier Boy ser imune ao vírus dá mais um motivo para o Homelander ir atrás do V1, porque nós já sabemos que ele vai atrás do V1. Mas nós pensámos que era para ele meio que tornar-se imortal, mais ou menos, não é? Ele não iria morrer por velhice, mas poderia morrer em combate, não é? Mas agora o Homelander tem mais um motivo, além de se tornar mais ou menos imortal, também tem um motivo de ser imune ao vírus que mata supers. Malta, na minha opinião, estes 2 primeiros episódios foram muito bons, com uma trama muito bem construída, e esta temporada promete ser incrível, provavelmente a melhor de todas. Só espero que consigam cumprir com o que estão a prometer. Malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like, é a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem, podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado, obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui. Foi.